Olá, muito boa tarde você internauta que nos acompanha aqui no site de Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins, agora para falar sobre o mercado do petróleo, porque a gente tem movimentações acontecendo, né, durante o dia de hoje. Ontem os preços caíram mais de 5% diante daquelas informações, né, de um possível aumento da produção por parte da OPEP, mas hoje o ministro de Energia da Arábia Saudita, que é a maior exportadora de petróleo do mundo, ele negou que isso estivesse em discussão. Outros países também em seguida negaram que isso estivesse na pauta do bloco. E para a gente saber um pouco mais sobre essa informação que eu trouxe agora para vocês, além dos desdobramentos disso tudo, a gente conversa agora ao vivo com o Flávio Walter Inácio Inocêncio, que é diretor da Helios Advisory. Flávio, muito boa tarde, obrigado pela sua presença mais uma vez, então, aqui com a gente do Notícias Agrícolas. Muito boa tarde e mais uma vez obrigado pelo convite, Jonatas, e que de cumprimentos a todos na redação. Obrigado você. Bom, vamos começar falando então, né, Flávio, dessa informação de hoje em relação à Arábia Saudita, essa potência exportadora de petróleo, né, que negou as especulações que estavam sendo colocadas no mercado ontem. Hoje, por exemplo, a gente tem o mercado reagindo, né, diante disso, altas de cerca de 2% tanto no WTI quanto no Brent, né? Sim, realmente estamos a viver tempos interessantes e a palavra de ordem é a volatilidade. Eu acho que temos que considerar que os mercados energéticos estão num período muito volátil e significa que os preços têm oscilado bastante e algumas razões que explicam isso. O Jonathan já mencionou uma grande razão, essencialmente previa-se um aumento da produção petrolífera, houve rumores, isso foi desmentido pela Arábia Saudita e também pelos parceiros do Reino, tanto dentro da OPEP+, que aqui temos que incluir a Rússia, que a Rússia faz parte desse acordo desde 2016, e foi desmentido, e isso é que está na origem dos ganhos do dia 2. Mas a palavra de ordem é a volatilidade. Agora, olhando para os fundamentais, temos o grande desafio que é uma recessão que se adivinha nos principais países consumidores. E isso eu creio que vai afetar muito a demanda por petróleo. Certo. Flávio, a OPEP tem uma nova reunião, né, para discutir as informações, né, tudo isso que tem sido dito e a possibilidade de, né, modificar ou não a produção do bloco em 4 de dezembro. Diante dessas especulações e dessa negativa, a gente pode entender que realmente não há possibilidade de mudanças, como foi discutido? Você acha que deve-se seguir realmente essa informação do ministro de Energia da Arábia Saudita? Sim, eu creio que deve seguir-se atentamente, até porque a Arábia Saudita está a falar em nome, pelo menos, dos Estados do Golfo, não, que não fala necessariamente em nome do outro bloco, porque a OPEP tem um mini bloco, que é o bloco que tipicamente é liderado pelo Irão, mas mesmo países como o Irão, Argélia, e Líbia, que tipicamente votam contra a Arábia Saudita dentro da OPEP, têm interesse em ter preços relativamente elevados. Portanto, eu não prevejo uma alteração. O que pode acontecer é a OPEP pode anunciar uma decisão ou remeter uma decisão para o início de 2023. Isto é, a OPEP pode decidir cortar na produção ainda mais se os receios da recessão do mundial, nos principais países consumidores, que se concretizarem. E depois temos a grande incógnita da China, que nós já mencionamos aqui. A China não abriu totalmente, continua com uma política de Covid zero, o que significa que há bastantes restrições já na circulação dentro das cidades chinesas. Isso faz com que as importações que as chinesas de petróleo sejam bastante baixas. Portanto, para a próxima reunião da OPEP, eu não prevejo uma mudança muito significativa. Creio que provavelmente eles vão esperar para ver quais são os sinais que o mercado que vai ter. Obviamente que também temos o fator aqui que é geopolítico. Portanto, o limite de preços que querem impor ao petróleo russo. A Rússia que já disse que não iria vender a um limite mais baixo.
e significa que o petróleo irá ser vendido para a Ásia. Portanto, esses são dos aspectos que temos que considerar. Portanto, em resumo, recessão mundial, a China que não abriu totalmente, e que saber como é que a situação na Ucrânia vai se desenrolar, porque se a guerra continuar ou haver uma escalada aí do conflito, isso pode ter um efeito muito negativo para as economias ocidentais, em especial, mas muito positivo para os exportadores de petróleo. E aí podemos ter preços altos se houver um escalar da guerra para o mês, por exemplo, em dezembro e janeiro. Certo. Flávio, você apontou aí para a gente a volatilidade que o mercado do petróleo tem registrado, né? E esses fatores relativos à demanda, queria que a gente voltasse a falar sobre eles. Você também acabou de mencionar, né? A questão da China, que é, né, a principal importadora de petróleo do mundo e ainda segue ali enfrentando adversidades em relação à Covid-19. E temos também, diante disso tudo, a questão da recessão, né? Você acha que esses fatores podem, de alguma forma, ser o balizador principal de baixa dos preços do petróleo neste momento, nos próximos meses? Como é que a gente deve olhar tudo isso, né? Porque a gente tem os fundamentos e tem da parte da demanda, né? Esses pontos que tendem a impactar bastante nos preços, né? Correto. Aos fatores estruturais e aos fatores conjunturais. Olhando que também do lado da oferta, que também convém dizer que não existe muita possibilidade de expansão. Isto é, mesmo que tivéssemos uma economia bastante forte agora, os países não teriam muita capacidade de expansão e da produção. O único que seria a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos. E o Irão, porque o Irão tem reinvestido muito na reabilitação da sua indústria de petróleo e gás, e neste momento eles têm muitas empresas interessadas em reativar. A questão do Irão é apenas as sanções. Mas olhando para os fundamentais, o principal risco que eu vejo é o da recessão. Isto vai arrastar, em boa medida, os preços do petróleo para baixo, vai fazer com que haja uma procura muito mais que diminuta. É possível que caia entre 1 a 2 milhões de barris de petróleo dia para o ano. É possível, não estou a dizer que isto é uma certeza, mas olhando para os números da OPEP, os números da Agência de Energia Internacional, é possível que nós tenhamos uma queda da demanda para o ano. A questão só é que isso vai depender de muitos fatores. Um dos fatores é o fator da pouca expansão também da procura. Nós podemos ter que no inverno muito rigoroso, isso vai afetar o preço do gás natural e, por sua vez, vai arrastar o preço do petróleo. Um fenómeno muito semelhante ao que tivemos o ano passado, Jonatas. Eu creio que nós abordamos essa questão. Quando o preço do gás natural está muito alto, arrasta o preço do petróleo, porque há o efeito de substituição. O outro aspecto, esse aspecto que o Jonatas mencionou, que tem a ver com a política do atual presidente chinês, que é manter ainda restrições dentro do território chinês. Para mim, o grande fator de incerteza, não vou dizer risco, é o risco que é geopolítico, é a questão de saber se este conflito vai continuar ou não. Nós tivemos um agravamento deste conflito, os preços já vão disparar. Aí, mesmo havendo uma recessão, que dificilmente nós vamos ter preços baixos, por uma razão simples, que os principais compradores, principalmente no mercado de futuros, vão procurar ter mais petróleo físico. Portanto, que vai haver um prémio sobre o petróleo spot, não sobre o contrato futuro. Isso faz com que os preços disparem. E é isso que nós podemos assistir. Então, temos alguns fatores de incerteza que não nos permitem a nós dizer, pelo menos a quem nós temos trabalhado, dizer que o preço vai necessariamente eh, diminuir. Então, eu quero ver como é que isto vai se desenrolar já agora em dezembro,
este conflito e também saber quais vão ser os passos que os países membros da OPEP que vão tomar. E, a meu ver, neste momento, os Estados do Golfo e os países membros da OPEP querem preços relativamente altos. Isto significa preços acima dos 80, US$ 90 o barril. E provavelmente é isto que nós vamos ver. Se houver um agravamento do conflito, este fator geopolítico tem um prémio muito elevado. Eu creio que nós falamos disso quando começou este conflito, em fevereiro, não sei se o Jonatas que se lembra, mas o risco geopolítico ultrapassa em muitos 30, 40% do preço real. Então aí podemos ter uma escalada de preços. A questão é de saber como é que isso vai ser resolvido. Eu, a meu ver, nós vamos entrar agora neste mês, um mês muito volátil, um mês onde, se verificar uma escalada de conflito, como muitos analistas que prevêem, aí vamos ter preços elevados, Jonatas, e vamos ter que ter uma conversa novamente para saber como é que isso vai afetar os outros setores da economia. Uma economia que já tem recessão, que não pode suportar preços muito elevados. E isso, para dar um exemplo, em países como o Reino Unido, que é um país com o qual nós trabalhamos, a inflação ultrapassa os 11% ao ano. Desde que começou este conflito, que já está a ultrapassar os 11% ao ano. O que significa que dificilmente haverá uma expansão para uma maior demanda por qualquer tipo de produtos, inclusive os custos energéticos, que já são os principais custos e o principal fator que contribui para a inflação. Isso tem outro efeito, que Jonatas, que se quiser nós podemos falar, que é a procura por dólar. Portanto, que os efeitos que têm ocorrido em recessão, porque tipicamente os investidores querem uma moeda que seja transacionável a nível mundial, que tenha mercados líquidos e tipicamente um refúgio nos dólares. Isto também tem um efeito nas commodities. Com certeza. Flávio, queria que a gente falasse um pouco também sobre a questão das reservas estratégicas dos Estados Unidos, porque a gente tem, né, essa preocupação em relação à oferta, mas essas reservas de alguma forma trazem algum alívio, mas elas não são algo concreto, né? É mais uma solução paliativa aí que o mercado vem acompanhando. Queria que você falasse um pouco sobre isso e atualizasse também a gente o cenário dos Estados Unidos, né? Porque depois da guerra da Rússia com a Ucrânia, a Rússia que é um importante produtor de produtos de energia, o mercado nos Estados Unidos tem sido bastante demandado, né? É correto. Isto é uma grande questão que creio que muita gente precisa de entender. Só para explicar o contexto histórico. As reservas petrolíferas estratégicas foram criadas pelos países membros da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que também inclui o Brasil faz parte, que inclui os países mais industrializados do mundo. E tipicamente são economias industriais que importam muito petróleo e gás e produtos petrolíferos. Então, houve uma recomendação quando se criou a Agência de Energia Internacional, que é uma organização irmã da OCDE, para todos os países terem reservas estratégicas petrolíferas. Para, em caso de uma crise, os Estados poderem vender e assim garantirem aquilo que nós chamamos da segurança energética, principalmente no petróleo. A administração Biden, por várias razões, a principal razão é política, essencialmente tem vendido bastante petróleo dessas reservas estratégicas. E nos últimos 2 anos, a administração americana, desde que o Biden que subiu ao poder, vendeu cerca de 40% destas reservas. Isto é, em 2020, estas reservas estavam à volta não tenho os números exatos, mas à volta dos 600 milhões de barris, temos de crude, e agora andam à volta dos 300 milhões de barris. E isso é uma das razões que explica o porquê que o preço do petróleo não disparou tanto. Isto é, aquilo que os americanos às vezes acusam ao OPEP que manipular os mercados e preços, os americanos fazem. E qualquer país que tenha reservas estratégicas, em especial que dos países da OCDE, também vendem em caso de crise, e por sua vez que
também fazem uma espécie de, não digo manipulação do mercado, mas intervenção do mercado vendendo para fazer com que os preços que sejam mais baixos. E a administração Biden fez isso, que vendeu cerca de 180 milhões de barris. Este ano foram, eu não tenho os números aqui exatos, mas vendeu bastante, principalmente por causa das eleições americanas em novembro, as chamadas eleições intercalares, que teve algum efeito. E isto é uma das razões, né, que explica porque é que os preços não dispararam tanto ainda. Uhum. Só que o risco é que os americanos agora, numa crise real de falta de crude, não vão ter como utilizar estas reservas como utilizaram no passado, porque cerca de 40% das reservas foram vendidas nos últimos 2 anos. E os americanos só vão conseguir de acumular estas reservas estratégicas, porque os Estados Unidos têm as maiores reservas estratégicas de petróleo no mundo, se o preço baixar. Mas numa situação de preços altos, tem poucas reservas para poder intervir no mercado, aumentando a procura, a oferta, aliás, fazendo com que os preços baixem. E essa é que é a questão e os americanos que têm sido muito críticos, da atual secretária de Energia americana, que não vem do setor energético, é alguém que vem mais do setor político, ela foi, creio que, executiva no Estado, acho que foi governadora, e não tem sido uma pessoa que conhece bem. E qual é o risco? O risco é nós podemos ter 1 ano e meio, 2, de problemas graves nos Estados Unidos, como já, eu não sei se nós já mencionamos isso, mas os Estados Unidos estão com um problema muito grave de falta de diesel. Isto porquê? Porque há pouca capacidade de expansão das refinarias americanas, por várias razões. Uma das razões foi, nos últimos anos, investiram muito pouco em refinarias, que as refinarias, tipicamente, é um negócio com margens de lucro muito reduzidas, e as petrolíferas, quando deixaram de ser verticalmente integradas, foram vendendo o downstream e midstream, que é o que nós chamamos do setor da refinaria, e focaram-se no upstream, que é o que nós chamamos a exploração de produção. Isto é, as refinarias hoje em dia, muitas delas até são controladas por entidades estrangeiras, como a Citgo, por exemplo, que é da Venezuela, controla uma cadeia de refinarias e venda de postos de combustíveis dentro dos Estados Unidos. Muita gente sabe isso. A estatal petrolífera venezuelana. Então, quando falamos sobre reservas estratégicas americanas, é importante que as pessoas percebam que é um veículo que os Estados Unidos têm para fazer baixar os preços e para colocar mais petróleo no mercado. Só que neste momento existe muito pouco nestas reservas, existe muito ainda, mas como já venderam cerca de 40% nos últimos 2 anos, vai ser impossível eles fazerem isso nos próximos 2, até as próximas eleições presidenciais americanas. Portanto, o risco é, a nível da oferta global, isto não vai ter um efeito tão grande como teve no último ano e meio, porque nós vimos este ano que mesmo que vendendo petróleo, os preços que atingiram máximos históricos. Isso não subiram mais em parte por causa dessa intervenção. O outro risco que também temos que considerar é que os Estados Unidos têm uma administração que não é pró-fóssil, uma administração que não é amiga da indústria petrolífera, que quer uma transição energética mais rápida. E um dos riscos é não houve venda e licitações de muitos blocos petrolíferos para fazer aumentar a produção petrolífera americana, que na sua essência, mais de metade vem do petróleo de xisto. Esse também é outro risco. Então, houve um conjunto de erros que foram cometidos por esta administração, a meu ver, que fizeram com que os Estados Unidos não conseguissem responder adequadamente este ano, e isso, obviamente, afetou também os preços a nível mundial. Esperemos que agora, com o Congresso mais equilibrado, isto é, com, uma administração, com a Câmara dos Representantes com os republicanos e o Senado com os democratas, que esperemos que haja uma negociação para permitir com que haja mais investimento nessa indústria e faça com que os americanos possam produzir mais petróleo em 2023. Não sei se é isto que vai ocorrer, mas esta é a análise que nós fazemos aqui internamente. Certo, vamos acompanhando aí, né, Flávio, toda essa movimentação. É claro que vamos, ao longo ainda desse ano de 2022, conversar para trazer todo esse cenário para os nossos internautas. Bom, Flávio, obrigado mais uma vez por sua entrevista, viu? Sempre que tiver novidades aí da Hélios, pode contar com a gente por aqui, tá bom? Tá bom, obrigado e cumprimentos aos nossos ouvintes e conte sempre
com o nosso apoio. Obrigado você. Bom, nós conversamos então aí com Flávio Walter Inácio Inocêncio, que é analista de mercado, ele é diretor da Helios Advisory. Agora, na finalização dos nossos boletins, você fica com as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica com o nosso boletim por aqui. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí. A gente se vê. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.